Estava afônico, o pescoço inchado, dores insuportáveis, como agulhadas. Fui à noite com os amigos, Arnaldo Rocha, que desencarnou há pouco, José Martins Peralva, Carlos Cavalcante e etc. E quando chegamos a Pedro Leopoldo, a multidão de sempre, não tão grande como nos últimos tempos, mas muitas pessoas, e a bondade incomparável de Chico Xavier. Chegou o momento de nos sentarmos à mesa para ele psicografar, enquanto se ficava proferindo palestras em um tema que ele sorteava do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Logo de início ele disse: Divaldo, meu filho, eu vou lhe pedir para falar o máximo possível. Eu digo: mas eu não posso, eu estou afônico, eu estou muito rouco. Faça um esforço, meu filho. Chico pediu, e então na hora eu fiz um esforço, as lágrimas corriam, e eu firme. Por 2 horas eu falei. Aliás, eu não sou de falar muito. Mais tarde, quando a reunião ia longe, veio um bilhetinho, o doutor Bezerra pedindo que eu falasse até o encerramento da reunião. E eu continuei. Ao terminarmos, mais ou menos 2 da manhã, depois de ler as mensagens, fomos à casa do seu irmão André Luiz para um cafezinho com broa de milho. Íamos pela rua e as dores, eu dizia: Chico, estou tão preocupado com isso. Não tem nada não, meu filho, confiança em Deus. Chegamos à casa do José e antes do café, Chico disse: vamos orar para aplicar um passe no Divaldo. Fiquei jubiloso, era o que eu queria, mas não pedi. Então entramos num quarto que tinha uma cômoda, uma janela e 6 cadeiras. Chico Xavier pegou uma cadeira, colocou ao lado da cômoda, mandou que eu me sentasse à porta de entrada. Seu irmão André pegou um cobertor, cobriu a janela para que nenhuma fresta permitisse a entrada da luz, mas até aí eu não tive nenhum espanto. Então Chico pediu para apagar a luz, eu apaguei, e ele disse: ore, meu filho. Eu digo: ele quer me matar, porque não é possível. Mas aí eu orei, fechei os olhos, orei. Houve um silêncio, e eu de olhos fechados naquele escuro de breu, subitamente ouvi uma voz feminina: Divaldas, abre boca. Eu então achei estranho abrir a boca automaticamente, mas não tinha nenhuma mulher aqui dentro. Então ela disse: abre olhos. Quando eu abri, estava diante de uma jovem de 16 anos, vestida de enfermeira da Segunda Guerra Mundial, mas longa a bata, loura, os olhos azuis, sorrindo. Eu fiquei pasmado, e ela disse: eu sou Sheila Divaldas. Eu digo: Sheila, eu venho cauterizar a sua garganta. E então ela apresentou algo, como esta caneta. Aqui na ponta havia uma luz. Naquela época não existia, hoje sim. Ela disse: eu vou colocar um pouco de rádio na sua garganta, vai doer um pouco. Eu já imaginei um pouco, na palavra dos Espíritos, era uma morte 3 vezes. E como o homem não nasceu para ter dor, a mulher sim. Eu tenho um amigo que diz: Divaldo, Deus é muito sábio. Se fosse o homem quem fosse parir, a humanidade acabava depois do primeiro parto, porque nunca mais ele teria outro. Quando ela disse: vai doer, eu perguntei: muito? Ela disse: muito, mas vai ficar bom. Abra bem a boca. Eu abri e ela introduziu. Aquilo era mais ou menos moldável, porque se acomodou à minha língua, e ela deve ter mexido numa extremidade. Eu vi um som de tss, e dei um grito, aquela pontada de fogo, mas eu dei um berro na madrugada. Ela tirou, sorriu e disse: vou botar outra vez. Eu disse: não, vou, abre a boca. E novamente, quando ela tirou, ela perguntou: como está? Eu disse: está bem.
havia passado toda a afecção, a inflamação, a rouquidão. Eu digo, não é possível, Sheila. Quando eu sair daqui eu vou achar que eu tive uma alucinação, porque eu sou muito lógico, sou espírita, mas não sou um crente nas loucuras que andam por aí, porque o espírita tem bom senso, passa pelo crivo da razão. Eu disse, quando eu sair daqui eu vou ter certeza que foi uma alucinação, porque não é possível. Eu quero que você me dê algo para eu levar, para toda vez que me vier a ideia que eu tive um sonho, uma coisa, ali está o fato. Ela disse, rasgue um pedaço da minha capa. Então rompi um quadrângulo que tenho até hoje. E então eu disse, mas Sheila, o que é que você gostaria? Eu tinha uma amiga suíça no Rio de Janeiro que me falava muito do Edelweiss. Eu não conhecia o Edelweiss. Só mais tarde, com o filme A Noviça Rebelde e com as minhas viagens à Áustria, à Suíça, é que eu vim conhecer o Edelweiss. Mas isso, digamos, 20 e tantos anos depois. Eu disse, eu tenho uma amiga que fala muito do Edelweiss. Já que você é alemã, você conhece o Edelweiss? Ela levantou a mão e começou a chover sobre as minhas pernas uma flor veludosa na tonalidade de um branco, nessa tonalidade. Então eu tirei o lenço, coloquei, e como eu era colecionador de violeta dos Alpes, os Edelweiss caíam violetas, eu pegava, estavam úmidas. Ela perguntou, basta? Eu disse, basta, Sheila. Ela foi a todos, terminou a reunião. Até hoje, nunca mais eu tive uma rouquidão. Eu faço seminário de dia inteiro e uma conferência à noite. Naturalmente a voz fica cansada, desgastada, mas jamais afonia. Então eu guardei para sempre. E ela me disse ao despedir-se, toda vez que você sentir cansado do excesso de falar divulgando a mensagem de Jesus, pense nele e em seu nome eu irei em seu socorro. Então é um fato mediúnico extraordinário. Eu tenho ainda hoje as flores secas no meu lenço manchado. Um amigo, Joaquim Alves, deu-me uma caixa de jacarandá trabalhada em prata para guardar esse tesouro, e está guardado em nosso Museu de Espiritismo na Mansão do Caminho.